Isso aí. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá? A internet tá ruim. Muito bem, agora sim. Boa tarde para vocês. Bem-vindo a mais um encontro síncrono de Física 1, na modalidade, né? No bloco 1 do RDE, tá certo? Nós estamos então chegando a mais um encontro, chegando ao fim do bloco 1 do RDE, tá? O que isso vai mudar para nós, né? Deixa eu explicar isso para vocês. O que isso vai mudar para nós aqui para Física 1? Não vai mudar nada, tá bom? A gente vai continuar a aula no mesmo horário, no mesmo dia, do mesmo formato. O que vai mudar é que eu vou fechar esse bloco aplicando um conceito. Você sabe que nós fizemos 2 atividades avaliativas e tem mais uma para quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira já vou corrigir tudo e fechar um conceito para o bloco 1. Tá? E aí aqueles que porventura tiveram um conceito abaixo de D no bloco todo, então eles vão ser convocados para recuperação. Esses vão ser convocados porque ou porque fizeram a atividade e não tiveram aproveitamento mínimo, ou também talvez porque não fizeram a atividade. Então se você não fez a atividade, ou quem não fez a atividade vai ser convocado para fazer a atividade de recuperação. Tudo bem? Então é isso, tá? Então lembra que você tem a atividade para entregar na quarta-feira, não atrase essa atividade, que eu já vou corrigir quarta, quinta-feira, até a hora do almoço já mandar para vocês tudo para a gente agilizar a recuperação, tá? Porque a gente vamos fazer o conselho no comecinho de março desse bloco 1 do RDE, tá bom? Beleza, gente? Então vamos lá. Antes de iniciar, passar para a aula, vamos ver o nome daqueles que aqui estão. O André, o Breno, César, Danilo, Emanuel, Fernando, Giovana, Heloísa, João Pedro, Matheus, Akira, Matheus Gaino, Pedro Almeida e o Renan José, que poderia estar assistindo a final do Mundial, vendo o Santos, mas não tá, né? Porque o Palmeiras não deixou. E o Palmeiras também que não tá lá também. Enfim, vamos para o que importa. Bom, nós estamos estudando, então, o movimento retilíneo uniformemente variado. Em outras palavras, movimento acelerado, tá? Com aceleração constante. Por isso, uniformemente variado. Até agora, a gente não falou sobre distância, cálculo de distância. Quanto que um corpo se moveu ao longo do movimento acelerado? Ou seja, vamos supor, né? Aquela ideia simples: o corpo sai do repouso e acelera até atingir não sei quantos de velocidade em tantos segundos. Qual é a distância que ele andou nesse período? Tá bom? É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Temos bastante exercícios para fazer. Temos uma complicaçãozinha a mais que vai aparecer, tá? Mas nada que a gente não resolva, ok? Então, eu estou apresentando aqui minha tela para vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me chama por áudio, porque eu não vou mais ver o chat, tá bom? Bom, então, deslocamento e distâncias percorridas no movimento retilíneo uniformemente variado. A grande questão aqui, eu falei que vai ter uma complicaçãozinha a mais, por quê? Se nós pararmos para pensar no que a gente tinha lá no MRU, né, nós tínhamos isso aqui, a fórmula do sorvete, né, posição mais V vezes T, tá certo? E lembrando que se eu passo esse V0 para cá, eu tenho distância, né, porque, aliás, eu tenho deslocamento que se for em linha reta é o mesmo que distância.
Por quê? Porque o S vem negativo. Tudo bem? Então fica ΔS é igual VT. Tá? Então essa saiu lá da equação da velocidade média. Qual que é a complicação que a gente vai ter aqui? A complicação é que a velocidade, a distância, o deslocamento, ele vai continuar dependendo do produto de velocidade por tempo. Só que o que está acontecendo na velocidade no MRU? Fala para mim. No MRUV, aliás, no movimento acelerado. O que está acontecendo com a velocidade? Ela vai variando com o tempo. Inclusive, tem uma equação que diz que velocidade é V0 mais AT. Tá? Então, se eu juntar essas duas equações, deixa eu fazer isso de uma forma melhor para vocês. Se eu juntar essas duas equações, eu vou ver que a relação entre distância, ó, então veja, distância era V vezes T, mas velocidade não é vovô AT, ó, não é V0 mais AT. Então, de uma forma grosseira, eu poderia dizer que a distância vai ser proporcional a, no lugar da velocidade, eu vou pôr VA, V0 mais AT, que multiplica T. Entenderam o que eu fiz? Ó, o V não é igual V0 mais AT, então no lugar do V, eu coloquei V0 mais AT. E aí vocês vão perceber que essa distância, ela vai depender do produto entre a velocidade inicial e o tempo, ó, porque eu tenho que multiplicar esses dois, e do produto de AT vezes T. AT vezes T vai dar AT quadrado. Então, essa distância agora, tá? Ela vai depender do tempo ao quadrado, né? A relação dela com o tempo não é mais linear, não é mais uma função do primeiro grau, não é mais uma função afim, tá bom? Então, por isso que eu disse que aqui a gente tem uma complicaçãozinha a mais. Principalmente se o exercício te der, quiser que você calcule o tempo, porque daí tu pode cair numa equação do segundo grau e para tu resolver, tu vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara, ok? Ah, professor, por favor, não, fórmula de Bhaskara. Qual é o problema, né? Você achou que você nunca mais ia usar a fórmula de Bhaskara só lá no 7º ano? Normalmente você aprende alguma coisa para usá-la, né? Então, tá aqui, tá bom? Então, quando eu falar da função horária dos espaços no MRU, tá? No MO, me ajuda aí, caneta. No MRUV, aliás, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Não no acelerado. Ou acelerado, perdão. Tá? Porque no MRU eu já conheço, já estudamos, né? A função horária dos espaços é o sorvete. E aqui eu tenho uma relação linear do primeiro grau, função afim, o gráfico dá uma reta, etc, 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 etc. Aqui nós já sabemos que é tudo o contrário, né? Não é do primeiro grau, não é o fim, o gráfico não vai dar uma reta. Como é que é o gráfico de uma função quadrática do segundo grau? Já estudaram isso? Na matemática? É uma parábola, né? Tá bom? Bom, então quando a gente vai fazer a função horária dos espaços para o MRU, a gente vai ter esta equação aí, tá? Que no começo a gente fica um pouco assustado com ela parece ser muito grandona, né? Ó, vou colocar aqui do lado maior porque a resolução da figura não está muito boa. S é igual a S0 mais V0T mais a T quadrado sobre 2, que é algo parecido com o que eu tinha encontrado aqui. Por isso que aqui eu não coloquei o sinal de igual, eu coloquei de proporção. Né? Ele é proporcional. Porque lá na função horária vai aparecer um sobre 2 aqui. Por que aparece esse sobre 2, professor? Bom, aí tem a ver com uma fórmula da área abaixo da curva, que é um trapézio. Outra hora a gente chega nesse detalhe aí. Tá? Então, essa é a função horária dos espaços no MRUV, no movimento retilíneo uniformemente variado ou uniformemente acelerado. Tá? Agora,
De toda forma, se ela é uma função horária, ela só vai ter duas grandezas. Quem? O espaço, a função horária dos espaços. Ela só vai ter duas grandezas. Os espaços, vamos dizer assim, e as horas, né? Ou o tempo. Todos os outros serão o quê? Serão constantes. Olha aqui para a equação. Deixa eu te convencer disso. S igual a S0 mais V0 T mais A T quadrado. Tudo isso sobre 2. Bom, posição inicial e velocidade inicial, nós já discutimos isso, são constantes, tá? São constantes não porque a posição não muda com o passar do tempo, ou não porque a velocidade não muda com o passar do tempo, porque essas são as velocidades com que iniciou-se o movimento, tá certo? Então elas não vão mudar mais. Ele começou daquela posição e com aquela velocidade. Conforme ele se movimenta, a sua posição se altera, e se ele é acelerado, sua velocidade se altera também. Mas a velocidade com que ele começou e a posição de onde ele saiu, essas não se alteram. Ok? Então são constantes. E quem mais é constante? A aceleração, tá? Ela é uma constante porque eu estou falando do MRUV, ou seja, é um movimento uniformemente variado, tá? Quer dizer, a variação da velocidade é constante, ou seja, em outras palavras, o quê? A aceleração é constante, né? Já que a aceleração é justamente a variação da velocidade. Então, de novo, eu tenho duas grandezas: posição e tempo. Só que eu tenho tempo ao quadrado, tá? Então, a relação da posição, ela é proporcional com o tempo ao quadrado. Por isso que o gráfico dá essa parábola aqui. Vocês já estudaram esse gráfico na matemática? Respondam para mim, por favor. Já estudaram a parábola, a equação do segundo grau? Y igual a C mais BX mais AX quadrado? Alguém pode me responder, por favor? Primeiro ano. Oi. Obrigado, Heloísa. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe. Pedro, obrigado. Sim, vocês já estudaram. Que bom, tá? Que aí fica mais fácil para a gente. Então, é um gráfico do segundo grau, uma equação do segundo grau. O gráfico vai ser do formato do segundo grau, uma parábola, né? Tá bom? Uma parábola. Concavidade para cima, se a aceleração for positiva, por quê? Porque a aceleração é o cara que multiplica o x quadrado, né? Ó. Que no nosso caso não é x quadrado, é t quadrado, não é? Então, se esse coeficiente aqui é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Quem é esse coeficiente na função horária dos espaços? É o próprio A, mas aqui não há de coeficiente, há de aceleração, né? Porque é ela que multiplica o t quadrado. E quando a aceleração for negativa, tá? Esse coeficiente, quem multiplica o t quadrado é a aceleração, ela vai ser negativa, esse coeficiente é negativo. Então, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Bom, depois a gente vai gastar mais tempo em outras aulas falando do gráfico, eu não quero fazer isso agora. Eu quero resolver exercícios. Bem? Bom, então vamos lá, ó. O primeiro aqui do SESMAC de Alagoas fala assim: uma partícula se movimenta em movimento retilíneo e tem a equação horária da sua posição dada por S de t, 2,6t mais 2,6, aliás. Vamos com calma, professor. Tá muito afobado, tá lendo errado. Ó. S de t igual menos 2,6t ao quadrado mais 2,4t menos 20,2, onde S e t estão expressos em metros e segundo, respectivamente. A equação horária das velocidades é dada por... Como assim, professor? Ele pediu a equação horária dos espaços e deu a equação horária das velocidades. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou desligar minha câmera. Vou deitar o computador, que fica melhor para escrever.
Vai ficar melhor para vocês a escrita, tá? Então, veja bem, ó, exercício número 1, tá? Ele deu a função horária, que é uma S ou S de t, como vocês queiram, que é menos 2,6 t ao quadrado, mais 2,4 t menos 20,2. E o que ele está pedindo é quem é a função horária das velocidades. Quem é a função horária dos espaços? Das velocidades, perdão. É o vovô ateu. Escrever essa equação é determinar quem é a aceleração e quem é a velocidade inicial, né? Tá? Quando eu tenho esses dois caras, eu obtenho a velocidade. Professor, mas como que eu vou calcular isso? Não, você não vai calcular isso. Você vai resolver isso comparando a equação deste corpo com a forma geral da equação. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui do lado. Função horária das velocidades. Então, preciso saber quem é o V0 e quem é o A. Ok? É isso que eu preciso. Eu vou colocar aqui, então, a fórmula geral. Nós acabamos de aprender da função horária dos espaços. É S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado ou mais A ao quadrado, A vezes t ao quadrado sobre 2. Aí tanto faz. Comparando a isso, você vai descobrir quem é o S, quem é o V0 e quem é o A. Como? Ah, professor, isso aqui é o S. Não, não é assim. Não é pela posição em que ele se encontra. Não é assim que você determina. Lembra da matemática? Quem é o coeficiente angular? É quem multiplica o t quadrado. Não importa onde que ele vai estar, tá? Na equação. Então vamos começar por isso aqui, o S0. S0 é o coeficiente linear, é o termo que é constante, ele não multiplica ninguém. Constante sozinha. Ou seja, ele não tem o t. Olha para a equação de cima, em vermelho. Quem é o cara que não tem t nem t quadrado? Quem é? 22 menos 20,2. Então, com isso, você pode concluir que a posição inicial é menos 20,2 metros, tá? Porque o S estava sendo dado em metros. É o mesmo que tu vai usar para descobrir quem é a velocidade inicial. Bom, quem é a velocidade inicial? É o coeficiente que multiplica o t sem ser quadrado, né? Vamos dizer assim. É o coeficiente de t elevado a 1. Na matemática a gente falaria isso, né? Coeficiente de t elevado a 1. Quem é o coeficiente de t elevado a 1 na equação? Ó, quem está multiplicando o t elevado a 1? O 2,4, ok? Então você pode ter certeza que V0 é 2,4 metros por segundo. Como é que eu sei que é metros por segundo? Porque aqui está dizendo que o S está em metros e o T está em segundos. Então a velocidade está em metros por segundo. E por último, só sobrou a aceleração. Agora, ô Cláudio, toma cuidado agora. Cláudio, vai com calma, Kreber. Por quê? Quem multiplica o t ao quadrado, a variável ao quadrado, é metade da aceleração. Isso aqui sempre vai ter alguém que não vai ter um corintiano que não vai entender. Ih, apaguei o que eu não devia. Quem foi falar mal dos corintianos, me dei mal, hein? Esse cara tem poder. Ó, último campeão mundial brasileiro, né? Ó, olha aqui. Quem multiplica o t quadrado não é o A, é metade do A. Então, você vai olhar para a equação de cima e vai falar assim, bom, quem está multiplicando o t quadrado aqui? Menos 2,6. E aí você vai escrever o que o aluno mais desatento vai dizer. Vai dizer, beleza, professor, A é igual a menos 2,6
metros por segundo ao quadrado. Isso é verdade? Não. Isso é só a metade do A. Porque quem multiplica o t quadrado, repito, não é A, é A sobre 2. Se isso é metade do A, se isso é metade do A, quanto é o A? Ora, o A é o dobro disso. A é 2,6 vezes 2. Quem é A? Menos 5,2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Nada difícil da gente entender, mas valioso. Tá? Aí tu pode responder o exercício que pediu para tu formar o quê? A função horária das velocidades. Completar o vovô ateu. Então, tu vai pôr aqui, no lugar do V0, você vai pôr quem? 2,4. 2,4. No lugar do A, você vai pôr quem? Nossa, ficou horrível. O espaço aqui está pequeno. Então, vai ficar assim. 2,4 menos 5,2 vezes t. Tá? Essa é a função horária das velocidades. Tá? A ideia do exercício é você pegar a função horária dos espaços e saber reconhecer quem é S0, quem é V0 e quem é A. Tá? E toma cuidado que tem uma pegadinha no A, viu? Beleza? Então, a resposta é letra A. Já tinha um gabarito aqui. Ele escreveu invertido, mas tanto faz, né? Tá bom? Beleza? Número 2. Universidade Federal de Minas Gerais. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado, mRUV, e a equação de suas posições é dada pela expressão. Tá aqui a expressão, ó. S é menos 3 menos 2t mais t ao quadrado. Com S em metro tem segundo. É correto afirmar que a trajetória da partícula é parabólica? Não. Preste atenção. A trajetória não é parabólica, tá? Quando você olha para esse gráfico aqui, ele não está te dando o caminho que ele fez. Ele está te dando como que a posição varia de acordo com o tempo. Por que é parabólico? Por que não é uma reta? Porque é o seguinte, ó. Em 1 segundo ele estava em uma, 1 segundo depois ele não tem uma sequência lógica, né? Não tem uma sequência linear. Quer dizer, no primeiro segundo ele andou 2 metros, no segundo segundo ele também vai andar mais 2 metros. Por isso que é uma curva. Esse gráfico mostra a variação da posição, não a trajetória. A trajetória é uma reta, é um movimento retilíneo. Nossa, meu, certeza que a gente ia chutar isso aqui, hein? Estivesse fazendo esse vestibular. Até eu ia chutar. Tá mais que a letra A, mas não é. Tá bom? A velocidade média da partícula nos 3 primeiros segundos é igual à sua velocidade no instante 3. Não, não pode ser porque o movimento é acelerado. Tá? Então ele partiu, ó, a velocidade inicial dele é menos 2. Tá? Ele partiu com essa velocidade e ele vai acelerando. Então a média da velocidade não pode ser igual a 3, tá bom? Não pode ser igual à velocidade que ele vai ter no instante 3. C. A velocidade do partícula aumenta com o decorrer do tempo e passa pela origem das posições no instante 3 segundos. Bom, se ele passa na origem das posições no instante 3 segundos, o que tu faz? Coloca 3 no lugar do T, 3 no lugar do T e vê se vai dar 0. Se der 0, é porque no instante 3 ele está na posição 0. Então tá certo a letra C, como nos indica o gabarito. Vamos fazer isso aqui? Deixa eu só voltar. E se eu consigo voltar agora. Só um minutinho.
Então, uma das formas da gente saber se está certa essa letra C, em que instante ele passa pela origem dos espaços. Então, lembra que eu falei para vocês da Bhaskara? Então, a Bhaskara poderia caber aqui, né? Ó. Você tem exercício 2. É menos 3, menos 2t, já não lembro mais. Mais t ao quadrado. Se o exercício te pergunta, aqui é onde entra a Bhaskara, se o exercício pergunta em que instante ele está no zero, como é que tu ia resolver isso aqui? Não foi isso que ele perguntou, tá? Só para a gente trabalhar. Ó, 0 menos 3 menos 2t mais t quadrado. Então, se resolver como se resolve isso aqui através da Bhaskara, ó. Esse é o C da Bhaskara, este é o B, e esse aqui é o A. Resolve a Bhaskara. E daí, você vai achar dois valores de t, que são os instantes que ele passa pela origem dos espaços. Tudo bem? Tá bom? Como nesse caso da letra C, ele está testando você, dizendo, ele passa no instante 3 pela origem dos espaços, em vez de você aplicar a Bhaskara, resolver a Bhaskara, você pode fazer um teste. Pode substituir t igual a 3 na equação. E o S tem que dar zero. Se o S dá zero, é porque no instante 3 ele estava no zero. Mais t quadrado. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vai ficar assim, ó. S igual menos 3, menos 2 que multiplica 3, mais 3 ao quadrado. Ó, onde tem t, eu coloquei 3. Resolvendo, primeiro de tudo, faz o quadrado, mais, em segundo lugar, multiplicação ou divisão, dá menos 6. E em terceiro lugar, tu faz adição e subtração na ordem que eles estão. Devo 3, devo 6, devo 9, mais 9, 0. Letra C está assim correta, como o gabarito já apontava. No instante 3, ele estava no espaço 0. Tá? Tudo bem? Não gostaram da Bhaskara, né? Tenho certeza disso, que vocês vão gostar. Certeza absoluta. Bom, a gente vai voltar para esse tipo de exercício daqui a pouco, porque agora eu quero apresentar uma outra situação comum no movimento acelerado. E ela é fantástica, por quê? Porque ela vai nos permitir calcular a distância percorrida sem que eu saiba quanto tempo ele se moveu, tá? Pela primeira vez na história, a gente vai calcular a distância que um corpo percorreu sem saber o tempo do movimento. Essa equação é a famosa equação de Torricelli. Tá? Torricelli é um físico matemático da Itália, obviamente, né? Por isso esse nome, Torricelli. Tá bom? Então, ele juntou a equação horária dos espaços com a função horária das velocidades. Ele conseguiu, então, encontrar uma equação que relaciona a velocidade, como vocês estão vendo aí na tela, estão vendo pequenininho, né? Relaciona a velocidade inicial e final, a distância e a aceleração apenas, sem envolver tempo, tá? Então, a equação é a seguinte, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o deslocamento que o corpo realizou, tá? Professor, não estou gostando dessa aula, tem muito quadrado. Tem quadrado, mas não tem como, né? Por quê? Porque eu provei lá no início que a relação entre o deslocamento e o tempo é uma relação quadrática, né? Porque a posição varia com a velocidade, mas a velocidade varia com o tempo, né? Então, ela vai variar com o tempo 2 vezes, ou seja, com o tempo ao quadrado. Essa equação é bem gostosinha de usar, tá? Eu acho, pelo menos, que ela é bem gostosa de usar, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios aplicando ela. O exercício 3 de hoje, da PUC do Rio.
Ele diz o seguinte: um corredor olímpico de 100 metros rasos acelera desde a largada com aceleração constante até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade instantânea de 12 metros por segundo no instante final. Qual a sua aceleração nesse período? Percebam que eu tenho a velocidade inicial, é zero, tudo bem? E eu tenho a velocidade final, que é 12 metros por segundo. Por que o inicial é zero, gente? Porque ele partiu lá do repouso, estava paradão. Beleza? Aí você fala assim, professor, mas então posso usar a equação da aceleração para calcular essa aceleração aí? Não, não pode. Por que você não pode? Porque você não tem o tempo, justamente. Tá? Então, o que mais? Quais as outras informações que lhes foram dadas? Oh, ai, computador. Você tem a distância. Por quê? Porque se a prova era de 100 metros rasos, qual é a distância que ele percorreu do início ao fim da prova? 100 metros. Oh, que surpresa, né? Nenhuma surpresa. E aí ele pergunta a aceleração. Então você tem que calcular a aceleração, mas não tem tempo. Quem que você vai usar? Torricelli, Francesco, Torricelli. Porque Torricelli não tem tempo, Torricelli é atarefado, entendeu? Então eu vou vir para cá, por quê? Porque é a equação que me permite relacionar velocidade inicial, final, distância e a aceleração sem envolver o tempo. Tudo bem? Então não dá para eu pôr o tempo no Torricelli e não dá para tirar tempo de Torricelli. Claro, então se você tá sem tempo, use o Torricelli. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu tenho os dados aqui, a velocidade. Opa, vai caneta. Velocidade inicial era 0, a final era 12 metros por segundo, o deslocamento escalar era 100 metros. Tudo bem? E eu quero a aceleração. Vou aplicar o Torricelli. Torricelli, ok? Francesco. Então vamos lá, ó. Não. Velocidade final, 12 ao quadrado. Igual, velocidade inicial, 0 ao quadrado. Mais 2 vezes o A, que é quem eu quero, vezes 100. Beleza? Primeiro de tudo, resolve as potências. Ela tem prioridade. Antes da multiplicação e da divisão ainda. 12 ao quadrado, 144. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes A, 2A. Ou 2 vezes 100, 200A. Somar 0, subtrair 0, não vai fazer diferença nenhuma para mim, tá certo? Ou não? Claro que não, né? Então a gente chega ao seguinte: ô computador, me deixa trabalhar. 144 é igual 200A. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o 200 para o lado de lá, ele vai dividindo, porque ele está multiplicando a minha incógnita, que é o A, então ele vai para o outro lado, dividindo, ok? Então vai ficar assim: 144 dividido por 200. Eu não sei, professor, mas você sabe dividir por 2? Dá para dividir, não dá? Não dá 72? Isso. Só que não é por 2, é por 200. Então dá 0,72 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a equação de Torricelli. Resposta, letra D de Dio santo. Me traga um salame, nene. Beleza, Tereza, tranquilo, Murilo. Muito difícil, estão sofrendo, estão suando aí, estão desistindo. Não desiste não, desiste não. Tá? Bom, vamos mais um. Mais um de Torricelli, Francesco. Um móvel parte do repouso com aceleração A constante. Um móvel parte do repouso. Ô Senhor Jesus. Esse computador tá de mal comigo, hein? Ó, partiu do repouso. Velocidade inicial, 0. Com aceleração constante,
de 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá difícil, amigo. Então, a velocidade final é de 20 metros por segundo. Pergunta: determine a variação do espaço ou distância percorrida ou deslocamento do móvel enquanto a velocidade variava. Então, quem eu quero? Delta S, ele quer distância. Ele deu tempo? Não. Tá sem tempo? Sim. Torricelli. Tá sem tempo, Torricelli. Viu? Quando você pedir algo para sua mãe, ela fala assim: ah, mãe, tô sem tempo. Usa Torricelli, mãe. Torricelli resolve os problemas daqueles que estão sem tempo. Quem é Torricelli? Torricelli é V0, V quadrado, ou V0 quadrado, mais 2A delta S. Aqui é um V0, né? Beleza? Ó, tudo no SI, tudo tranquilo, sem problema. Kreber, então vamos lá. Velocidade final, 20 ao quadrado. Inicial, 0 ao quadrado. Mais 2 vezes A, que é 5, vezes delta S, que é quem eu quero. Tudo bem, meu bem? Então vamos lá, 20 ao quadrado é quanto? 400. E 0 ao quadrado, professor? 0. Mais 2 vezes 5 é 10. 10 vezes delta S, como eu não sei quem é delta S, não posso resolver a multiplicação, escrevo 10 vezes delta S. Continuando no próximo slide, nós chegamos a 400 igual a 0 mais 10 delta S. Ok? Claro que o zero, somar 0 subtrair 0, eu posso cortar. Então, isso me faz concluir que 400 é igual a 10 delta S. E para isolar minha incógnita, o 10 que está dividindo, ele vai para o outro lado. Aliás, o 10 que está multiplicando vai para o outro lado e ele vai dividindo. Vai ficar 400 por 10. Dividir por 10 é muito fácil. Fica 40 dividido por 1. 40 metros é o deslocamento sofrido ou realizado, né, por esse corpo enquanto ele acelerava de 0 até 20 metros por segundo, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Estão gostando do Torricelli? Estão virando amigo do Torricelli? Sim ou não? Sim ou não? Ih, coitado do Torricelli, gente. Ele só queria ajudar. Só queria ajudar. Você sabe que o Torricelli ele tem um nome, né? Assim como tem o sorvete, tem o vovô ateu, tem o Torricelli. Torricelli é a equação do vovô safadão. Por quê? Ó. V ao quadrado não é V vezes V, então é vovô. VO ao quadrado é VO vezes VO, vovó. Então, vovô, vovó, mais duas amigas atrás do sofá. Brincadeira. Num triângulo, vovô e vovó, mais duas amigas, num triângulo social. Eu disse social. E eu não disse o que eles estavam fazendo atrás do sofá, tá bom? E a equação horária dos espaços é o sorvetão. Por que a gente chama de sorvetão? Porque lá no MRU ele era o sorvete, né? Só tinha essa primeira parte, né? Não tinha esse último termo aqui. É a fórmula do sorvete, né? Então aqui como aparece um outro termo com o teu quadrado, ela fica maior, a gente chama de sorvetão. Por falar em sorvetão, vamos para o exercício número 5, que aparece aqui a equação horária de um MOVE, né? MOVE ou MRUV, né? Tanto faz para nós. Exercício 5 já, estamos no 5, hein? Ó, trabalhamos bastante hoje, hein? Vou até deixar vocês sem aula sábado. Não preciso assistir aula. Um móvel descreve um move em trajetória retilínea. Se é um move em trajetória retilínea, é um MRUV, né? A mesma coisa. Os espaços variam no tempo de acordo com a expressão. Tá aqui o quem? Quem que é esse aqui? É o sorvetão, a equação horária dos espaços. Mostra como que a posição varia
no tempo. No SI. Então, quer dizer que o tempo está em segundo, distância está em metros, velocidade metro por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Beleza? Letra A de amor. Determine, letra A, o espaço inicial e a velocidade inicial. Então, vocês lembram que isso a gente vai fazer comparando a expressão do corpo com a forma geral. Qual que é a forma geral? S0 sozinho, V0 multiplicando T, mais metade da aceleração multiplicando o T quadrado. Então, fala para mim, na equação do corpo ali, quem que está sozinho? Que não está multiplicando nem T nem T quadrado? Quem? O 9. Então, eu posso afirmar com certeza que a posição inicial é 9 metros, ok? Quem que está multiplicando T? Quem multiplica T é V0, professor. Beleza, e quem que está multiplicando o T lá no movimento desse corpo? 30 positivo metros por segundo. Tá? E a aceleração? Bom, metade da aceleração multiplica o menos 3. Presta atenção. Ô Kreber, presta atenção. Menos 3 não é aceleração, é metade da aceleração. Se metade é menos 3, quanto que é a aceleração inteira? Menos 6. Concordam comigo ou não? Tá? Se metade é menos 3, a aceleração inteira é menos 6. Tá certo? Beleza, Tereza? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Letra B, de bola. Qual a distância percorrida por este móvel nos 4 primeiros segundos? Bom, aqui vamos fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente fez até agora. Não que seja difícil, é diferente. Bom, letra B. O que ele quer? Ele quer o ΔS, ele quer a distância para o intervalo de tempo 4 segundos. Tá bom? O que eu sei? O que eu já sei? ΔS, pensa comigo, ele não é posição final menos inicial? É, professor, isso mesmo, isso é a distância. Eu já não sei quem é a posição de onde ele saiu? Sabe, professor, o senhor acabou de falar lá, é 9. Então, se eu calcular a posição que ele está no instante t igual a 4, e eu subtrair dela 9, eu vou estar calculando a distância que ele percorreu nos 4 primeiros segundos. Concordam comigo? Sim, não, mais ou menos. Eu sei de onde ele saiu. Se eu descobrir quem é S no instante 4, eu vou descobrir quanto que ele andou nos primeiros 4 segundos. Beleza? Como é que eu descubro a posição num instante? Bom, para isso que serve a equação horária dos espaços. Tá? V0, T mais A. Bom, aqui eu já tenho a equação do corpo, perdão, gente. Ó, qual que é a equação horária do corpo? 9 mais 30t menos 3t quadrado. Então, 9 mais 30t menos 3t quadrado. Aqui não é mais, não é menos. Menos 3t quadrado. Ok, então o que eu vou fazer? No lugar do t, eu vou pôr 4. E aí eu vou encontrar aonde o corpo estava no instante 4. Tudo bem? Mas, professor, para que encontrar onde ele está no instante 4? Porque eu sei onde ele estava no instante 0, ele estava na posição 9. Se eu souber onde ele estava no instante 4, é só fazer menos 9 e eu descobrir quanto que ele andou. Beleza? Agora presta atenção aqui. Olha para mim, olha no fundo do meu olho. Faz a potência primeiro. E presta atenção, é o t quadrado, é o t que está elevado ao quadrado. Não é o produto de A
vezes t, tudo isso ao quadrado. Não é a vezes t ao quadrado. Tá? É a que multiplica o t, e o t, só ele está ao quadrado. Então, toma cuidado com essa equação aqui, tá bom? Presta atenção aqui, como é que eu vou resolver? Primeiro eu vou resolver o quadrado. Ó. Quero deixar bem claro isso. 9 mais 3 vezes 4 menos 3t que multiplica 4 ao quadrado, 16. Pronto, ufa. Tá? Faz primeiro isso para não dar zica. Agora você pode multiplicar com menos 3, porque agora já saiu do quadrado. Ó. Bom? Lembra que a potência vem primeiro. Primeiro vem potenciação, depois radiciação, multiplicação e a divisão. Depois vem a adição e subtração na ordem que estão. Tum, tum. Uou. Beleza? Tá, então vamos lá. Aqui você não tem. Aqui você tem que fazer multiplicação primeiro, né? Antes de tentar somar com 9 ali. Tudo bem? Então tem duas para eu fazer ali. Então vai ficar 9 mais, 30 vezes 4, 120. Mais com menos, 3 vezes 16, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 6, 18, menos 48. Beleza, Tereza? Então, olha só. Vai ficar assim, 9 mais 120, 9 mais 120, 129, menos 48. Tudo bem? Quanto que vai dar isso aí? Quanto que vai dar isso aí? 81. Tá certo? 81 metros. É a distância. É a distância não, é a posição. Olha só. Como é fácil a gente errar, hein? Não é a distância, é a posição. Posição do corpo no instante 4, 81 metros. Se eu quero a distância, eu tenho que vir aqui agora e fazer a subtração do 9. Tá? Então, eu tenho que vir aqui, ó. Delta S é S menos S0. Distância percorrida em 4 segundos é a posição dele quando t foi 4, menos a posição inicial dele, ou seja, o S0. Me irritando já essa caneta. A posição dele quando t foi 4 foi 81 metros. A posição inicial é 9. Então, a distância que ele percorreu é 72, ok? Uma coisa é posição, outra coisa é distância. Claro, quando ele parte da posição 0, a distância é igual à posição. Se ele saiu do 0 e parou no 5, quanto que ele andou? 5. Se ele saiu do 0 e parou no 81, quanto que ele andou? 81. Agora ele não saiu do 0, ele saiu do 9. Então você tem que descontar esses 9. Esses 9 ele não andou, ele saiu dali, já estava no 9. Tá certo, Roberto? Tranquilo, Murilo? Verifique se o móvel. Letra C agora. Verifique se o móvel muda de sentido. E determine o instante. Nós conversamos, eu não sei quem vai lembrar disso aí, né? Mas nós conversamos sobre isso na aula da semana passada. Quando que vai acontecer mudança de sentido? Então, preste bem atenção. Mudança de sentido no movimento, ou seja, ele estava indo para a direita, foi para a esquerda, um exemplo, né? Quando isso acontece, quando, anota aí no seu caderno, quando velocidade for 0. Certo? Por quê? Porque você teria um movimento que ele estava vindo numa direção, sendo acelerado no sentido contrário, então sua velocidade vai ficando cada vez menor, 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 até ela se anular. Quando ela se anula, ele para. Quando ele para, e se ele continua sendo acelerado, ele começa a se mover no sentido contrário. Alguém escreveu alguma coisa aqui?
Eu peço para vocês me chamar pelo áudio, vocês não me chamam, né? O que vocês estão rindo? Que vocês estão rindo no meu chat? Cada coisa. Meu Deus. KKKKK. Só na física. Ah, vocês estão rindo do vovô safadão. Vocês adoram, né? Para com isso, cara. É o vovô e a vovó, mais duas amigas num triângulo social. Pronto. Entendeu? São amigos, se reúnem para jogar pôquer, nada mais, jogar cacheta. Ah, vocês ficam pensando coisas. Bom, voltando para o meu exercício. Professor, quando que eu vou saber se há mudança de sentido ou não? Mudança de sentido é quando a velocidade se anula. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever a função horária da velocidade e vou ver em que instante, quando que a velocidade foi para zero. Simples assim, tá? Beleza? Bom, para escrever o vovô ateu, eu preciso da velocidade inicial e da aceleração. A gente já respondeu isso na letra A. Ó, posição inicial é 9, velocidade inicial é 30, aceleração inicial é menos 6. Então, vamos lá. Ó, vovô ateu, velocidade inicial é 30 menos 6t. Se alguém te pedir para escrever a função horária das velocidades, é isso que você teria que fazer. Só substitui o V0 e o A e mais nada, ok? Mais nada. Tudo bem? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer em que instante a V vai para zero. Então, vou colocar no lugar de V, adivinha? Zero. E vou ver se vai dar um tempo positivo ou um tempo negativo. Se der um tempo positivo, quer dizer que a velocidade já vai haver a mudança de sentido naquele instante. Então fica assim, ó, 0 é igual a 30 menos 6, então vai ficar assim. Eu vou passar o 30 para cá, ele vai vir negativo, tá? 0 menos 30 é igual a menos 6 vezes t. 0 menos 30 igual a menos 6 vezes t. Professor, posso multiplicar os dois lados por menos 1 aqui? Pode, claro. Eu vou fazer diferente, eu vou continuar aqui, ó. Vou mandar os menos 6 para lá. Ele vai dividindo. Professor, ele muda o sinal. Não. Ele muda a operação. Ele estava multiplicando, ele passou dividindo. Ele continua menos 6, só que agora ele está dividindo. E aí você faz mais com menos. Aliás, menos com menos. Quando se os sinais são iguais, dá mais 30 por 6, 5 segundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de 5 segundos que ele iniciou o movimento, ele mudou o sentido. Por quê? Porque ele estava indo com velocidade positiva e aceleração negativa. Eles eram contrários um do outro. Então ele foi ficando cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento. E no instante 5, a velocidade se anulou. E aí ele continuou sendo acelerado. Então ele começou a voltar de volta. Ok? Tá ok? Então tá ok. Agora, se você fizer isso aqui e encontrar um resultado negativo, vai significar que não houve mudança de sentido depois que ele iniciou. Teria havido num passado, né? Isso que significaria esse tempo, se o tempo fosse negativo. Tá ok, Paulo Guedes? Então tá bom. Gente, precisamente 17 horas e 30 minutos e nós não fizemos Bhaskara. Ai, que chato, professor. Tá bom. Semana que vem a gente faz, então. Lembrando que quando que vai aparecer a Bhaskara? Quando ele vai pedir no movimento acelerado, em que instante ele estará em uma dada posição. Tá? Por quê? Porque a relação ali é quadrática, tá bom? Tá? Então, por exemplo, como está aqui na tela, ó, se nesse caso ele fala assim, que instante esse corpo vai passar pela posição 12? Tu tem que aplicar uma Bhaskara para resolver. Tá? Porque não consegue sair do t quadrado ali. Mas vamos deixar isso para a semana que vem, tá certo?
vocês vão ficar ansiosos esperando, tenho certeza absoluta. Lucas Gabriel, fora dos domínios do IFPR. Lucas Gabriel. Gente, beleza, é isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém pode me perguntar, tá? Semana que vem nós vamos seguir nesse mais ou menos nesse estilo, fazendo bastante exercícios, tentando englobar bastante situações, porque aqui a gente tem bastante coisa, assim, né? Bastante coisinha, tá bom? E depois a gente vai estudar os gráficos, tentar voltar um pouco na discussão dos gráficos. Tudo bem? Então espero vocês semana que vem. Estou encerrando a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar a partir de agora.